Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais. Hoje, no nosso quarto episódio da nossa série, nós vamos falar sobre a fé encarnada e o alimento vivo. Quem é esse alimento vivo? Quem seria? O nosso Senhor Jesus Cristo. Na nossa série sobre alimentando a nossa fé, nós vamos falar sobre a plenitude dos tempos. Jesus Cristo vem como autor e consumador da nossa fé. Ele não apenas ensina sobre fé, mas se torna o próprio alimento que nos sustenta, que nos dá vida, que nos faz andar, progredir. É Ele, Cristo Jesus. Esse nosso novo conjunto de versículos conduz-nos ao centro da psicologia e da dinâmica da fé, na sua relação com a carência, a dúvida, a relação e o crescimento. Enquanto nossos estudos anteriores estabeleceram a fé como fundamento da criação e o motor da fidelidade nos tempos de crise, estes textos do Novo Testamento revelam como a fé é gerada, como ela reage perante as nossas próprias fraquezas e como ela encontra a sua total satisfação e nutrição na pessoa de Jesus, que foi revelado a nós e foi nos dado. Nossos estudos nós vamos começar com nossos versículos chaves, para assim a gente ir se aprofundando nas escrituras, porque é para isso que estamos aqui, para absorver o máximo do que as escrituras têm para nos dar. Vamos lá começar com João, Evangelho de João. O capítulo é o 6, o versículo é o 35. Pegue seu café, pegue sua água, pegue seu chá, pegue sua Bíblia, que é o principal, esteja comigo batendo ponto por ponto para a gente entender o que o Senhor deseja de nós. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. A fé como saciedade existencial. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Este versículo contém a primeira das 7 famosas declarações Eu sou. Ego eimi. No Evangelho de João, onde Jesus adota a fórmula da autoidentificação do próprio Deus do Antigo Testamento. Êxodo 3, versículo 14, aonde Deus se declara como o Eu sou. Jesus apresenta-se como o pão da vida, estabelecendo um paralelo tipológico com o maná do deserto. O estudo é em Deuteronômio capítulo 8. No entanto, enquanto o maná físico apenas advia a morte biológica, Jesus é o sustento que comunica e mantém a vida eterna. Aqueles que estão ligados, enraizados, firmes em Cristo Jesus, terão a vida eterna. A sua vida se perpetuará, porque quando Jesus for revelado no fim dos tempos, que ele voltar para resgatar a sua igreja, vamos estar com ele, ele vai nos levar com ele. Nosso texto ele utiliza 2 princípios no presente para descrever a mecânica da fé, aquele que vem e aquele que crê. Estes verbos nos presente contínuo indicam que a fé não é uma decisão pontual e isolada no passado, mas um relacionamento contínuo de aproximação e dependência. A promessa de que o crente nunca terá fome, nunca terá sede, utiliza uma dupla negação no grego, a forma mais categórica de afirmar a impossibilidade absoluta de que uma alma unida a Cristo volte a cair na miséria ou na carência espiritual. Cristo Jesus supre a nossa vida por completo. Basta deixarmos e entregarmos a nossa vida para Ele. Não estou dizendo que é fácil. Não é fácil negar a nós mesmos. Não é fácil fazer a vontade de Deus ao invés da nossa vontade. Não é fácil. Mas
Se fosse para ser fácil, não necessitaria de Cristo Jesus. Nós mesmos já nasceríamos e já faríamos isso. E aí foge do que Deus fez para a nossa vida. Deus nos fez para termos o livre-arbítrio. Seria mais fácil obedecermos e não termos vontade, mas seria inútil, porque Deus quer verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O adoram por completo. Não o adoram superficialmente, só pelo que ele pode fazer, ou pelo que ele deixa de fazer, ou pelo que ele pode exercitar, ou que ele não pode exercitar. Deus nos deu a chave da liberdade. E a chave da liberdade, ela não nos limita. Pelo contrário, ela nos liberta. E por sermos libertos por Cristo Jesus, através da promessa de Deus, que Deus prometeu que nos daria o Messias, e o Messias foi nos dado, Cristo Jesus, foi exatamente por isso que nós temos o livre acesso a Deus e temos o livre-arbítrio de fazer as nossas próprias escolhas. O que você tem escolhido para a sua vida? Na próxima semana eu estou pensando em fazer um vídeo sobre vícios. O que nos afastam de Deus. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Tem um irmão chamado Vicente. Ele é da Igreja de Cristo, que ele faz vídeos para a Igreja de Cristo no Brasil. Mas enfim, ele tinha vícios e ele escreveu alguns livros sobre isso. E os livros dele, meus irmãos, você pode buscar lá, Editora Resgate. Tem livro do irmão Vicente. Acho que eu tenho que lembrar o nome. Só sei que eu acho que é Vivendo em Sobriedade. Mas é muito bom. Ele conta que ele era viciado, né? E quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus de fato libertou ele. Mas Jesus não jogou um pó de pirlim-pim-pim na cabeça dele para ele ser liberto. De forma nenhuma. Jesus deu condições para ele se livrar do vício. E ele teve que se levantar e fazer o que Cristo mandava. Um dos principais é o negar-se a si mesmo, que é o mais difícil. Mas pensa, o mais difícil disso tudo foi Jesus ter se entregue por nós numa cruz. Ter entregue a sua vida, ter morrido por nós na cruz. A nossa parte ficou fácil, vamos dizer assim. Nós ficamos com a parte mais leve, o negar a nós mesmos. Mas o flagelo, a dor, o martírio, foi tudo em cima de Jesus. Mal começamos e Jesus já está dando, paulada na gente com tanta informação. O capítulo 6 de João é um dos mais densos do Novo Testamento e foca inteiramente na verdadeira identidade e provisão de Jesus. O capítulo abre com o milagre da multiplicação dos pães e peixes, onde 5.000 homens e a caminhada, onde foi alimentado 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que lá eles não contabilizavam só os homens, e a caminhada de Jesus sobre as águas em direção aos discípulos no mar da Galileia. No dia seguinte, a multidão procurando Jesus, motivada pelo desejo da comida física, Jesus confronta o utilitarismo deles e profere o longo teologicamente revolucionário discurso do pão da vida, onde afirma que o ser humano precisa comer a sua carne e beber o seu sangue. O capítulo termina com o escândalo e abandono de muitos seguidores, restando os 12 apóstolos.
representados pela declaração da fidelidade de Pedro. Para quem iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Eu levo esse versículo muito forte para mim. Quando algumas vezes eu fico tentada a desistir. Então, eu sou fraca, eu sou ser humana. Todos nós temos os nossos momentos de fraqueza, de querer desistir, de querer abandonar tudo. Mas eu lembro dessa declaração. Para onde iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde eu irei se não for ficar com Cristo Jesus? Já não tem como retroceder. Já não tem como voltar. Já não tem como sair desse percurso, desse trajeto. É uma linha reta, pode ter altos e baixos. Não estou dizendo que não vai ter. Relacionamento verdadeiro com Jesus é como um casamento. Um casamento, ele tem altos e baixos, mas continuam os dois em linha reta. O destino dos dois é o casamento, é viver casado até que a morte os separe. Só que o casamento com Cristo Jesus, a morte não separa. Pelo contrário, a morte une cada vez mais. Muitas das vezes sofremos de uma fome existencial crônica, que tentamos saciar acumulando bens materiais, buscando a aprovação dos outros, focando excessivamente na carreira ou entretenimentos passageiros. O diagnóstico de Jesus é claro. Esse vazio tem formato de Deus e só pode ser preenchido por Ele. Sempre que sentir a sua alma ansiosa, insatisfeita, sedenta por significado, pare de procurar fontes humanas. Aproxime-se de Cristo através da oração e, principalmente, através da leitura da palavra. E permita que Ele traga a verdadeira saciedade e a paz no seu coração. Como foi dito no dia de ontem, quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente busca mais a Deus, a gente conversa mais com Ele, ora mais com Ele, lê mais escrituras. Mas quando tudo volta a ficar bom, a maré abaixa, os ventos param de bater no seu barquinho. E aí Jesus volta a ser uma Bíblia aberta dentro de casa no Salmo 91. E isso é triste. Eu imagino para Deus. Você todos os dias ali, não, Senhor, eu te amo. O Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é meu Pai, é o meu Rei, é o meu guia. Naquela intimidade diária, sabe? Aquele primeiro amor onde você tá ali, é só você e Deus e tudo, não tem mais nada nem ninguém. E aí, você volta a se encantar por algo ou uma coisa, toma isso como distração na sua vida e o seu eu acaba sendo esvaziado. Eu imagino Deus feliz, tendo um relacionamento. Pode contar, minha filha. Conta tudo. Ele te ouvindo, te ajudando. E no fim, qualquer coisa te tira do caminho e do propósito dele. Eu imagino Deus falando, volta aqui para mim. Não sai de perto de mim, não. Eu quero te ajudar. Perdão, Senhor. Às vezes, quando eu me distraio e saio do seu foco, me emociono porque todos aqui já passaram por relacionamentos frustrados.
por términos repentinos, aonde você se dedicou, se doou, fez tudo para agradar a outra pessoa. E no fim, chega outra pessoa e essa pessoa que estava do seu lado simplesmente vira para você e diz: acabou, eu não quero mais. E parece que o seu chão, ele não existe mais. Eu imagino Jesus. Quando a gente começa um relacionamento com Ele firme, fiel, o adorando, buscando todos os dias, tendo aquele contato com Ele diário, Ele ouvindo todas as nossas, o que aconteceu no nosso dia, vendo, nos acompanhando do nosso lado, todos os dias. E aí vem uma outra coisa e rouba a atenção que a gente dava para Deus. E aí Deus vai ficando de lado. Peça perdão a Deus enquanto é tempo. E volte para o caminho correto. Não se deixe desviar por nada e por ninguém. Mantenha-se firme com o Senhor. Não é fácil, mas vale a pena. Marcos 9, 24. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Este versículo registra um dos diálogos mais honestos e psicologicamente profundos do Evangelho. Um pai desesperado trouxe o filho possuído por um espírito mudo aos discípulos de Jesus. Mas estes não conseguiam deparar-se com Jesus. O pai expressa uma fé trêmula. A resposta dele no grego é uma aparente contradição. Literalmente, creio, socorre a minha não fé. O verbo ajuda é um clamor de urgência, usado para pedir socorro numa situação de perigo iminente ou num campo de batalha. O pai recorre e reconhece que possui uma semente de fé autêntica, mas que essa fé está cercada e sufocada por um mar de dúvidas, traumas, frustrações acumuladas. O texto ele revela que Jesus não exige uma fé logicamente perfeita ou blindada de questionamentos para operar o milagre. Ele aceita a honestidade de um coração que confessa sua própria fraqueza e pede ajuda para crer mais. Nós muitas das vezes vivemos na inércia da nossa fé. Temos fé ou não temos fé. Mas se pedirmos a Jesus com todo o nosso coração para aumentar a nossa fé, Ele é capaz de mostrar quem Ele é para nossas vidas. Se no dia de hoje, meu irmão e minha irmã, você está passando por essa inércia de fé, você olha para a sua fé e diz: minha fé hoje está vazia. Não tem fé aqui dentro de mim. Peça ao Senhor que aumente, que acrescente, que transforme, que te dê, que te mostre, que Ele se mostre a você com fé. Peça que Ele aumente e Ele aumenta. O capítulo 9 de Marcos
marca um período de revelação intensa e de instrução privada aos discípulos. Começa com o evento glorioso da transfiguração de Jesus no monte diante de Pedro, Tiago e João, onde Moisés e Elias aparecem. Ao descerem do monte, Jesus cura o rapaz possuído pelo espírito mudo, destacando a necessidade da oração. Na sequência da viagem para a Galileia, Jesus profetiza pela segunda vez a sua morte e ressurreição. Corrige o orgulho dos discípulos que discutiam sobre quem era a maior entre eles, ensinando que o maior deve ser servo de todos. E adverte severamente sobre os perigos de tropeçar no pecado. Eles estavam discutindo entre si quem era o maior dentre eles. E Jesus, ele é bem enfático. O que quiser ser maior, que sirva a todos. E Jesus foi o maior de todos. Ele serviu a nós todos. Pecador, indeciso, maldoso, malfeitor, mau servo, mesquinhos, soberbos, avarentos. Vai botando a lista aí que é grande o que o ser humano é. Nós não merecemos o que Cristo Jesus fez, mas Ele fez. Há dias em que a nossa fé parece robusta e inabalável, mas há outros, especialmente, em momentos de dor, perdas ou orações que parecem não ter respostas, em que a dúvida invade a nossa mente. O erro de muitos cristãos é fingir uma maturidade espiritual que não possuem ou afastar-se de Deus por culpa. Faça como este pai, seja brutalmente honesto com Deus. Vá para o seu quarto e ore. Senhor, eu quero crer nas tuas promessas, mas a minha mente está cheia de dúvidas. Socorre a minha fraqueza, não me deixe passar por essa fraqueza. Deus não rejeita a dúvida honesta. Aquelas pessoas que afirmam e testificam que precisam de Deus, até mesmo para aumentar a sua fé, até mesmo para aumentar a sua credulidade no Mestre. Não adianta eu ser arrogante e dizer para todo mundo, a minha fé é inabalável. Mas no primeiro momento da minha dor, da minha luta, mas por que, Senhor? Por que estou passando por isso? Por que estou passando por aquilo? Deus, Ele não precisa te explicar o porquê. Mas você precisa buscar entender o porquê, o para quê. E é isso. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fábrica da fé. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas são ouvidas por meio da palavra de Cristo. Paulo estabelece neste versículo a lógica da transmissão do evangelho e a mecânica pela qual a fé é gerada no coração humano. O termo consequentemente liga o versículo ao argumento anterior sobre a necessidade de pregar para que as pessoas creiam. A estrutura no grego é clara. A fé provém do ouvir. O substantivo refere-se tanto ao ato físico da audição como ao conteúdo de mensagem que está sendo transmitida, o anúncio, a proclamação. A segunda parte do versículo declara qual é a única mensagem capaz de gerar essa fé. Por meio da palavra de Cristo. O uso do termo remã, em vez de logos, foca na palavra falada, viva, proclamada e aplicada ao coração pelo Espírito Santo. A fé salvifica. Não é uma intuição mística que nasce espontaneamente do interior do homem, nem o esforço da imaginação humana. Ele é uma resposta direta à proclamação verdadeira, histórica, teológica sobre a pessoa, obra de Jesus Cristo. Nós
precisamos pregar o Evangelho. Nós, que eu digo, todos nós. E pregar o Evangelho não é só pegar e ler versículos e capítulos. Já disse isso em estudos anteriores e volto a repetir. Pregar o Evangelho é dizer para as pessoas o que Cristo Jesus faz na sua vida. É mostrar para as outras pessoas a sua dependência do Senhor. Mostrar para os outros quem é Cristo Jesus na sua vida. No capítulo 10 de Romanos, Paulo expressa o desejo ardente do seu coração pela salvação do povo de Israel. Ele contrasta a justiça que se baseia na tentativa humana de cumprir a lei, que é impossível e gera orgulho, com a justiça que provém da fé em Cristo, que é o fim da lei. O apóstolo afirma que a salvação está acessível a todos, judeus, gentios, bastando confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e no seu coração, no coração que Deus ressuscitou dos mortos e batizar-se. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Paulo desenvolve a famosa corrente missionária. Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Concluindo que o erro de Israel não foi a falta de oportunidade, mas a desobediência à mensagem ouvida. Ou seja, aqui quando o estudo ele fala que a lei ela gera orgulho, é exatamente por isso. Porque as pessoas elas se sentiam especiais e melhores do que as outras porque tinham o cuidado e o zelo de Deus. Mas ninguém é mais importante do que aquele que decide obedecer à vontade de Deus. A obediência sobrepõe a lei, sobrepõe o sacrifício. A obediência sobrepõe a vontade. A obediência gera resiliência, que gera constância, que gera um amor incondicional. Hoje tá bom. Tá sempre bom, mas hoje tá melhor. Muitas pessoas queixam-se de que têm uma fé pequena ou fraca, mas passam seus dias se alimentando e alimentando a sua mente com notícias trágicas, entretenimentos mundanos, filosofias céticas e redes sociais. A fé tem uma fonte de alimentação específica: a palavra de Deus. Se quer ver a sua fé crescer, mude a sua dieta espiritual, leia a Bíblia diariamente, ouça pregações centrais nas Escrituras, converse sobre as verdades de Deus com os outros cristãos e medite nos ensinamentos de Jesus. Quanto mais a palavra penetrar nos seus ouvidos e mente, mais forte e convicta será a sua fé. Ou seja, quanto mais você se alimenta das Escrituras Sagradas, seja ela em uma roda de conversa, de diálogo, seja ela em um local onde esteja fazendo uma pregação, uma ministração do Evangelho bíblica, onde a exposição das Escrituras é mais forte do que o pastor falando da sua própria vida ou falando das suas conquistas. Aonde Cristo Jesus é o centro e não a vontade do homem. Lucas 17, versículo 5. O pedido pelo aumento da capacidade. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Este versículo registra um pedido coletivo de liderança mais próximo de Jesus. O contexto imediato é crucial. Jesus acabou de dar instruções duríssimas sobre a necessidade de perdoar o irmão, arrependimento até 7 vezes no mesmo dia, como descrito no versículo 3 e 4. Sentindo a incapacidade humana de cumprir um padrão relacional tão elevado e sacrificial, os apóstolos entram em colapso emocional e dirigem-se a Jesus,
utilizando o título de autoridade máxima, ao Senhor. O pedido é formulado através do imperativo. Literalmente, acrescenta-nos a fé, dá-nos mais fé, o verbo de onde vem a palavra prótese ou adição. Sugere que os discípulos viam a fé como uma substância quantitativa e achavam que precisavam de um estoque volumoso de poder espiritual para conseguir cumprir as ordens de Jesus. Na resposta seguinte, versículo 6, Jesus corrige essa perspectiva, mostrando que a eficácia da fé não reside na sua quantidade visível, basta o tamanho de um grão de mostarda, mas na qualidade e na grandeza de Deus em quem fez essa fé estar depositada. O capítulo 17 de Lucas reúne uma série de ensinamentos práticos sobre o estilo de vida dos cristãos no reino de Deus. Começa com os avisos severos contra os que causam tropeços aos pequeninos e com a ordem radical do perdão contínuo. Após o pedido pelo aumento da fé, Jesus conta a parábola do servo inútil, ensinando que a obediência não gera mérito ou prêmios, mas é apenas o dever básico diante de Deus. O capítulo, ele narra ainda a cura de 10 leprosos, onde apenas um samaritano, volta para agradecer e adorar, e encerra com as revelações teológicas sobre a natureza invisível do reino de Deus e os sinais da segunda vinda do Filho do Homem, a segunda vinda de Cristo Jesus. Aplicação. Diante dos mandamentos difíceis da vida cristã, como perdoar quem nos feriu profundamente, amar os nossos inimigos, manter a integridade num ambiente corrompido ou suportar uma provação longa, a nossa reação inicial é dizer: eu não tenho estrutura espiritual para isso. O erro dos discípulos foi achar que precisavam de uma fé espetacular para fazer coisas comuns. Jesus ensina que mesmo uma fé pequena, quando colocada no Deus Todo-Poderoso, consegue mover obstáculos gigantescos. Não espere ter uma fé perfeita para começar a obedecer. Use a fé que você já tem hoje, dê o primeiro passo em obediência e confie que o perdoar e o poder de Deus se aperfeiçoará na sua fraqueza. Eu posso dizer porque em 2013 para 2014 eu passei um problema muito grande. Eu fiquei 1 ano com a minha mãe doente, mas muito doente. E eu não sabia o que fazer. Eu só sabia buscar e orar. E correr atrás de médico com ela. E no dia 17 de abril de 2014, 1 ano depois de tudo que havia acontecido com a minha mãe, ela queria ficar mais doente de novo. E eu me lembro como se fosse hoje que eu sentei no sofá da minha casa, meu esposo hoje, que na época era meu noivo, na época ainda era meu namorado ainda, em 2014, isso mesmo. Meu esposo, que na época era meu namorado, eu botei meu joelho no sofá e eu falei assim: Senhor, eu não consigo mais. Tá muito pesado para mim. Eu não vou conseguir. Eu não consigo. Me ajuda. Por favor. Eu entreguei ali de uma tal forma. Eu já não tinha mais força, já estava há 1 ano lutando com a minha mãe muito doente. E eu já não estava mais aguentando. E eu falei com o Senhor. E o Senhor me ouviu e cuidou, transformou. Nossa, foi difícil, mas o Senhor cuidou de mim de uma tal forma que eu não tenho nem como dizer. Ele deu a cura para minha mãe e ela ficou bem. Obrigada.
Ao interligarmos estes 4 pilares do Novo Testamento, mapeamos a origem, a nutrição e a manutenção e a aplicação prática da fé cristã. A origem e a fábrica da fé. O homem ouve a proclamação viva da verdade. Romanos 10:17. O ouvir a palavra de Cristo, ouvir a palavra de Deus. O objetivo é a satisfação da fé. A fé direciona-se para a pessoa correta e encontra plenitude. Jesus preenche os vazios e as carências da alma de forma contínua. João 6,35. Ir e crer no pão da vida. Fim da fome e sede existencial. A honestidade nas crises da fé. O processo de manutenção convive com as limitações humanas. Deus acolhe quem confessa a fraqueza e rejeita a hipocrisia espiritual. Marcos 9:24. Creio, ajuda a minha incredulidade, socorro na batalha mental. A eficácia da fé na prática. A fé é testada nos desafios relacionais, como o perdão difícil. A eficácia não depende da quantidade da fé, mas da grandeza do Senhor. Lucas 17, versículo 5. Aumenta a nossa fé. O foco na obediência diária com o que temos. Não precisamos de uma fé extraordinária. Precisamos apenas confiar e obedecer. Manter-nos obedientes é muito valioso. A fé, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Pequititinha, pequititinha. Mas o que importa não é a nossa fé. O que importa é em quem depositamos a nossa fé, que é Cristo Jesus. Este estudo unificado ensina-nos que a fé cristã é um organismo dinâmico que se alimenta da palavra de Deus, se expressa em honestidade perante as crises e se manifesta na obediência do cotidiano. A fé que justifica e sustenta o crente não é um sentimento estático, conforme exposto em Romanos 10:17. Ela precisa ser constantemente fabricada e fortalecida através do contato intencional com as Escrituras. Quando estamos nutridos por essa palavra, descobrimos em João 6,35 que Jesus não é apenas um mestre moral, mas o pão da vida, que encerra as nossas tentativas frustradas de buscar felicidade e saciedade fora da presença de Deus. Além disso, os relatos de Marcos 9 e Lucas 17 trazem um imenso consolo pastoral para a nossa caminhada prática. Eles desmificam a ideia de que o cristão precisa ser um super-herói espiritual, livre de fraquezas. O pai do menino ensina-nos a desarmar o nosso orgulho e a pedir socorro a Jesus no meio das nossas dúvidas intelectuais ou emocionais. Enquanto a resposta de Jesus aos apóstolos redireciona o nosso foco, o segredo da vida vitoriosa e de relacionamentos saudáveis baseados no perdão não é a posse de uma fé gigantesca, mas a entrega sincera da nossa pequena fé nas mãos de Deus, que é um Deus infinitamente grande. Como alimentar a nossa fé hoje? Focando a mente e o coração na pessoa de Jesus. Ouvir e pregar o Evangelho para si mesmo diariamente. Mantenha a fé centralizada no que realmente importa. Amém? Vamos orar? Hoje nossa oração tem um pedido de uma das nossas seguidoras. Ela pede oração, a Regina. Coloque, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje o nome dessas 3 pessoas em suas orações. Regina, Michel e Maitê. Sinta a mão de Deus cuidando de vocês. Oremos. Pai amado e querido Deus, graças te damos, Senhor, por mais um dia que se chama hoje. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que representa em nossas vidas. Pai, eu não sei o que acontece com essa família,
Maitê, Regina e Michel. Mas o Senhor sabe, porque o Senhor está aí com elas, Pai, com eles. Ajude-os, Pai, em suas necessidades. Ajude no que eles necessitam, Senhor. Eu não posso fazer nada, mas eu posso te pedir, meu Pai. Entre nesse lar, nessa família com provisão e providência. Ajude-os, Senhor, em suas necessidades. Traga, Pai, a cura que essa família tanto precisa. Por amor do teu nome, Senhor. Ajude-os, Pai. Seja com eles. Transforme. Entra onde nós não podemos entrar. Faça o que nós não podemos fazer. Porque o Senhor pode todas as coisas. Então eu te peço, Pai, seja com eles. Ajude-os em suas necessidades, em seus medos. Esteja com cada um deles, perdoando, ajudando, fazendo com que o milagre chegue. Porque o milagre é o Senhor. Aumenta a fé dos três, que o Senhor seja o alicerce da vida deles, Pai. Que ao terminarmos essa oração, a tua mão poderosa já tenha efetuado aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Mas aguardamos, porque tudo tem um tempo. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de todas as coisas, Pai. Cuida, Pai, da Maitê, do último fio de cabelo dela até a planta dos pés dela, Senhor. Ajude-a, Pai. Perdoe-a, direcione essa criança, Senhor. Ajude ela, Pai, ajude esses pais, essa mãe, tome-os em tuas mãos, fortaleça a fé deles, Senhor, para que eles confiem cada vez mais no Senhor. Ajude-os, Pai, por favor. Tome cada um aqui presente, que está aqui até agora comigo, orando, entregando, Pai, de verdade. Entregue, meu irmão, entregue, minha irmã, tudo que te aflige, tudo que te causa mal, entregue ao Senhor e saiba que o Senhor faz o melhor para nossas vidas. Hoje, Pai, nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.